Estamos aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Peço desculpas aí pela forma de... Mudou até o fundo aqui, então o fundo acho que até bonito, as linhas verticais. Vamos lá. Hoje eu vou convidar o professor Guilherme para participar da live. Professor Guilherme Sutti. Vamos lá. Como eu não sou ainda um blogueiro oficial, tô apanhando um pouquinho, viu? Precisaria que ele... Beleza. Vou começando, daqui a pouco eu entro com o professor Guilherme. Agora, por favor, liga pro Thiago e veja como eu faço para chamar o Guilherme. Não, Thiago, trompeta. Fala com o Juliano. Alô, Guilherme. Guilherme, como é que você entra aqui, pelo amor de Deus? Agora eu acho que o Guilherme entrou. Entrou, Guilherme? Pronto, tô aqui. Ô, Guilherme, tudo bom? Me ajustar. Vamos lá. Vamos lá. Eu também não sou blogueiro, não. Aprendi hoje a fazer isso aqui. Vamos lá, tamo junto. Vai ser muito legal. Vamos lá, André. Bom, pessoal, hoje a gente tem a ilustre presença do nosso diretor da Faculdade São Leopoldo Mandic, Guilherme. Eu acho que eles estão dando... Toda a diretoria está dando apoio. Eu acho que a gente tem que... O mais importante é realmente isso, é a gente se unir. Nós estamos trabalhando diante de uma situação crítica que é inusitada. Nunca houve uma situação tão radical em termos de saúde pública, pelo menos nos últimos 5 séculos. Tá? A única coisa comparável poderia ser a peste negra. Não estou brincando, isso não é força de expressão, tá certo? Então a gente precisa ter a noção da gravidade da situação, porque a gente tem que ter uma reação proporcional à gravidade da situação. Então a gente tem que ter clareza na comunicação, tá certo? A clareza da comunicação é fundamental, porque as medidas que têm que ser tomadas contra o Covid, elas são muito custosas para os indivíduos, para as famílias. São medidas que vão distanciar as pessoas, que vão atrasar o trabalho das pessoas. São medidas custosas para os indivíduos e para as famílias e, inclusive, para as empresas. Mas a gente tem que saber que são elas que vão conseguir contribuir para diminuir a gravidade da situação. Queria agora passar a palavra para o Guilherme, para ele fazer a sua participação e a gente começar um diálogo com as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Eu concordo com você, André. Eu quero lembrar que você foi um dos primeiros a fazer esse alerta. A gente montou um grupo de discussão já há 20 dias para acompanhar e você alertou para isso, você fez uma análise dos dados mundiais e percebeu que talvez estivesse sendo subvalorizado o impacto do coronavírus, a gravidade, tanto da infecção quanto a velocidade, a possibilidade de contágio, né? E hoje a gente está vendo que a informação inicial, a gente fez uma reunião ao vivo, com transmissão também, há cerca de 15, 20 dias, e a gente disse que só se transmitia através de gotículas, e hoje a gente está vendo que transmite através de outros líquidos corporais, de urina, de fezes. A participação do fômix, das superfícies inanimadas, é bastante importante no contágio. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O que a gente aprendeu na última semana, nos últimos 10 dias, que pode facilitar na prevenção da contaminação da infecção pelo coronavírus? Bom, eu acho que é uma questão bem importante, né? A Fabiana está fazendo uma pergunta aqui na timeline sobre a diminuição
da quarentena de 14 para 10 dias. Honestamente, eu não estava sabendo dessa decisão, tá certo? Eu tenho que deixar claro que, neste momento, eu estou falando como professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, tá certo? Apesar de eu ter outras atuações dentro da Secretaria de Saúde, essa não é uma opinião oficial. É importante deixar claro, tá certo? Que aqui a gente está falando como professor, eu sou professor, e a grande parte das pessoas que estão me assistindo são meus alunos. É para esse público que eu estou falando, tá certo? Se está aberto como chama, a apresentação, é porque outras pessoas estão se interessando pelo assunto. Eu não vou proibir ninguém de saber. Mas o foco dessa apresentação semanal, diária, desculpa, são os alunos da Faculdade São Leopoldo Mandic e os alunos que eu tenho no mestrado de saúde coletiva. Então, como é uma coisa muito dinâmica, eu estou atualizando todas essas pessoas que já são alunos meus, e eu estou atualizando os meus alunos à distância, porque eu não posso fazê-lo pessoalmente. É importante dizer que logo na primeira semana de aula, que foi na primeira semana de fevereiro, inclusive com todo o apoio da faculdade, a gente já fez uma aula, tá certo? Que foi aberta para toda a comunidade acadêmica e foi transmitida online para o Brasil todo. Teve mais de 1.500 pessoas assistindo. É uma aula da Faculdade São Leopoldo Mandic. Bom, dito isso, eu vou responder a pergunta que a Fabiana fez, né? Por que diminuir o tempo de quarentena, de isolamento, de 14 para 10 dias? Honestamente, eu não sabia dessa decisão, não sei quem que mudou isso, se foi o governo federal ou estadual. Porque a questão é a seguinte, o período de incubação desse vírus pode ser até maior que 14 dias, né? Então não faz sentido a gente diminuir o tempo de isolamento. Uma outra questão importante é que o período de transmissão da doença, alguns pacientes transmitem por mais tempo de 14 dias. Tem uma publicação que foi publicada, é ótimo, mas tem uma publicação americana que descreve os primeiros casos dos Estados Unidos, aonde demonstrou que os pacientes que tinham coronavírus, uma grande parte deles continuou transmitindo 20 dias depois do final dos sintomas. Quer dizer, a indicação da transmissibilidade nesse caso é indireta. Por quê? Porque foi encontrado o vírus na secreção, por PCR. Tá? Então, assim, é uma limitação. Porque a gente não sabe se esse vírus que estava no PCR era um vírus viável. Qual a diferença? O PCR pega o genoma viral. E para a gente saber se esse vírus é causador de doença, eu teria que inocular numa pessoa, através das vias normais, para testar, para ver se ele é infectante. Obviamente que não se faz isso, né? Desde que foi definido os sistemas de ética em pesquisa, que não se faz mais inoculação em pessoas de vírus para testar, para ver se ele é infectante. André, eu acho que talvez essa nova informação venha de uma entrevista que o secretário de Estado da Saúde deu hoje, dizendo que o tempo de incubação é de 3 a 8 dias. Que eles estão vendo que no Brasil o tempo de incubação é de 3 a 8 dias. Talvez advenha daí essa ideia de reduzir o tempo de quarentena, de isolamento. Veja, é importante a gente entender que nós não estamos aqui falando em nome do governo estadual, tá? Não, eu não estou nem defendendo, estou só tentando achar o porquê dessa informação. Desculpa, eu estou mexendo aqui, porque eu estou abrindo aqui para colocar ao lado aqui, porque estava mal posicionado. Deixa eu falar uma coisa. Ó. A questão é a seguinte, independentemente das evidências, né, que estão se colocando, aqui a Fabiana está dizendo aqui que a ideia é diminuir o número de profissionais da saúde em isolamento. Se a ideia for essa, eu acho que deveria seguir quem acertou, tá? Quem acertou até agora no Covid, os países que acertaram foram 5. China continental, Taiwan,
Singapura, Japão e Coreia do Sul. Estes 5 países acertaram, tá? Como que o profissional de saúde que está trabalhando, exposto, ele volta ao trabalho? Depois que tiver uma PCR negativa. Entendi. Fez um swab, negativou, pode voltar ao trabalho. Então, acho que é precipitado devolver ao ambiente de trabalho sem fazer o PCR. Ou você dá um número de dias maior possível para garantir que ele não tenha a infecção mais, ou você testa com PCR e libera esse profissional. Tá? Bom, o grande problema que a gente tem aqui no Brasil é que não houve um preparo suficiente para a gente conseguir ter exame disponível. Então, a gente não está tendo exame disponível para poder testar todos os profissionais de saúde para voltar ao trabalho. Então, talvez seja este o motivo da decisão. Eu não acho que é a melhor decisão. Talvez não É arriscado, né? É arriscado. Talvez seja... fosse melhor errar para cima, não, André? Exatamente. Ou errar para cima, tá certo? Ou fazer como quem acertou. E quem acertou foram esses países que eu falei: China, Coreia, Japão, Singapura e Taiwan. E dá um jeito de testar. Ou testa, ou não. Aliás, na verdade, Singapura, para ser mais preciso, tem que ter 3 testes negativos. 3 testes negativos. Tá certo? 3. Ô, André, Então, assim, André, o que você acha? Eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas pedindo para ter acesso a esses dados, a essas coisas que nós estamos falando. A gente tinha comentado, acho que ontem ou anteontem, de fazer um espaço no site da São Leopoldo para a gente disponibilizar informação. O que você acha da gente retomar isso e deixar para as pessoas um lugar onde elas possam buscar essa informação atualizada sobre o coronavírus? Porque, acho ótimo. certamente a gente tem muito profissional de saúde, médico, que está acompanhando aqui, e eu sei que você tem acesso a essas informações, que você pesquisa o dia inteiro. Estou vendo que você está o dia inteiro pensando nisso. Então, certamente você está filtrando esses dados e você pode ajudar muita gente. Tem uma enxurrada de artigos publicados. A gente tem que entender que existem hoje 2 grandes formas de divulgação científica que são as melhores, tá certo? Existe uma forma de divulgação científica que é a revista Peer Review, que elas são revisadas por pares. Qualquer outra forma de divulgação científica não é a melhor. Tá? Claro. Uma outra forma de divulgação de conhecimento são as pré-prints. O que significa um pré-print? Pré-print é uma revista, são plataformas digitais que são divulgados trabalhos antes de serem revisados. Dada a velocidade com que tem acontecido o desenvolvimento do conhecimento a respeito do Covid, essas plataformas de pré-print, ou seja, documentos que ainda não foram revisados por pares, têm ganhado muito destaque. Tá? Então é importante separar uma coisa da outra. Primeiro, uma plataforma pré-print não necessariamente está errada, tá certo? Porque aquele trabalho é precoce e vai ser submetido à revisão por colegas. Ou seja, pares que a gente está falando são outros cientistas que revêem o trabalho às cegas para ver se tem validade científica e tem alguma coisa que seja consistente ali. Então, uma plataforma pré-print, ela não significa um trabalho ruim, mas significa um trabalho que ainda vai ser submetido a uma revisão. Tá certo? Sim. Então, é importante a gente selecionar. Então, eu acho que a gente, como você colocou, a gente vai construir uma página web espaço, dentro né? da Mandic. Vamos selecionar trabalhos que tenham relevância, porque é muito difícil hoje a gente selecionar os trabalhos que têm relevância e são corretos e têm impacto na vida das pessoas, daqueles trabalhos que, na verdade, são oportunidades que a pessoa tentou fazer uma coisa interessante e às vezes não tem muita importância.
Sim. Às Vamos vezes não publicar teve um assim rigor, que né? possível. Não, Exatamente. e outra coisa, acho que vale a pena a gente lembrar que a gente já vem fazendo isso. A gente tem o nosso grupo de especialistas em saúde lá da Mandic, discutindo o coronavírus já há vários dias, e a gente vem discutindo esses artigos. Então, acho que está na hora da gente compartilhar, porque certamente vai ter bastante gente interessada nisso. Muito boa ideia, vamos pôr isso para frente. Agora eu queria sugerir para os espectadores que mandem suas dúvidas. Pode ser, Guilherme? Sim, claro, claro. Passaram Primeira algumas dúvida que aqui. apareceu aqui na timeline foi o Ah, seguinte, sobre um trabalho comparando o Covid-1 com o Covid-2. O que é isso. o Covid, desculpa, Covid-1 não, desculpa, o COVID-1 Cove. com o COVID-2, o SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. O SARS-CoV é o quê? É a síndrome respiratória aguda grave pelo coronavírus, pelo vírus. CoV é o quê? Coronavírus. Coronavírus causador da síndrome respiratória aguda grave. Este foi o nome dado para um vírus, coronavírus, que surgiu em 2002 e se permaneceu circulando até 2003. E ele emergiu numa província chamada Guangdong, que também fica na China. Naquela ocasião, foi um grande estrago que causou, porque, na verdade, ele tinha uma alta transmissibilidade e uma alta taxa de mortalidade, tá certo? A grande questão é a seguinte, o SARS-CoV-1, que era esse, ele tem uma característica de ser um pouco mais letal, realmente, do que o SARS-CoV-2, que é o atual, só que a diferença é que o SARS-CoV-2 ele tem uma transmissibilidade que não é exclusivamente... desculpa, o SARS-CoV-1 ele só se transmitia de uma pessoa para outra a partir do início de sintomas. Então, quando você tomava ações em que se isolavam as pessoas com sintoma, o controle era muito mais fácil. A pessoa Sim. começou a tossir e ter febre, ela começa a transmitir. Então, se eu conseguir pegar todos que têm tosse ou febre, tiveram exposição, eu quebro a cadeia de transmissão. E Coisa também que com esse uma não é letalidade assim. maior, as pessoas se movimentam menos, né? Acabava tendo uma mobilidade menor, né? Também tem isso. Mas o mais complicado, Guilherme, é que ele começava a transmitir só após o início de sintomas. Entendi. Isso faz toda a diferença. Esse vírus atual, os pacientes que não têm sintoma transmitem. Tem pessoas que transmitiram e causaram surtos lá na China, contaminaram nove membros da família. E esta pessoa não teve sintoma nenhum. Quem levou a infecção para 9 pessoas da família, porque sabe-se que foi ele que levou. Porque era uma pessoa que morava em Wuhan e voltou para casa da família em outro município, que ficava em outra província. Quando chegou lá, deu um surto familiar. Essa pessoa que levou o vírus não teve sintoma em nenhum momento. Uhum. Então, ela transmitiu para 9. Ou seja, tem uma importância muito grande o paciente assintomático. Sendo assim, esse vírus é muito mais difícil de ser controlado do que o SARS-CoV-2. SARS-CoV-1, desculpa. Agora, respondendo a pergunta muito adequada do colega, o grande problema desse vírus é a transmissibilidade e a dificuldade de se controlar a transmissão. Por isso que é mais difícil esse vírus. O outro pode ser mais letal, mas pegou menos gente porque era fácil de controlar. Esse é impossível controlar. Por O isso que que nos as medidas resta... de isolamento são tão importantes, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta que chama... por ibuprofeno, vou escrever aqui. A questão muito importante que está sendo colocada é a questão do afastamento social. Como a gente tem pessoas que transmitem e não têm sintomas, é fundamental que a gente tenha um distanciamento social. Primeiro, porque aí as pessoas que estão assintomáticas e transmitindo não vão ter contato com as outras pessoas e não vão manter a cadeia de transmissão.
A outra questão, que não é só o contato próximo que transmite. Esse vírus tem uma grande capacidade de transmissão por via de contato. E o contato é um meio de transmissão muito difícil de ser controlado, porque este vírus ele consegue permanecer viável no meio ambiente por até 9 dias. Então é muito diferente da influenza, porque, por exemplo, o influenza ele também se transmite por contato. Só que o vírus ele fica na superfície viável por menos de 24 horas. Na real, até 12 horas no máximo ele fica viável. Portanto, se eu dou aula numa sala, uma sala de aula, dia seguinte eu não limpo nada, eu posso dar uma aula de novo e ninguém vai se infectar com alguém que tenha influenza. Uma igreja, eu junto um grupo de 200 pessoas. Essa pessoa que está infectada, ela transmitiu para um conjunto de pessoas ali. Eu vou fazer um novo evento nesse mesmo lugar. Se eu não desinfectei, os vírus continuam lá por até 9 dias. É muito tempo, né? É muito tempo. Com uma ressalva. Essa questão dos 9 dias foram análises feitas a partir de outros coronavírus, incluindo o SARS-CoV-1, incluindo outros coronavírus humanos e outros coronavírus de origem animal. Portanto, não são dados deste coronavírus. Mas a lógica que a gente tem a melhor informação disponível é que a gente deve trabalhar com essa questão de 9 dias. Porque não existe outra evidência melhor. Se tiver uma evidência melhor, a gente pode mudar. É sempre assim. A gente tem que trabalhar com o melhor nível de evidência. Isso chama-se medicina baseada em evidência. A gente pega a melhor evidência disponível e utiliza. E teve aquela história dos trabalhadores de limpeza do shopping lá na China, que todos ficaram doentes, né? Que o shopping ficou fechado. Então, quer dizer, muito provavelmente o vírus permanece viável em superfícies inanimadas por vários dias. A Bárbara Mula está aqui perguntando o que a gente sabe sobre os efeitos do Covid-19 em crianças. Que você tinha comentado no nosso grupo hoje que você traria novidades para crianças. Vamos falar. Eu quero mandar primeiro um abraço aqui para o meu querido amigo Maurício Passarinho, que está falando, nós dentistas, e nós dentistas. Então, deixa eu responder essa pergunta aqui, que eu acho que é muito importante. Primeiro, um abraço, Passarinho, é legal saber que você está assistindo. E eu vou te falar uma coisa. Trago más notícias, tá? Trago más notícias. Porque o ambiente dos mais vulneráveis que nós temos para esse tipo de paciente, por exemplo, de transmissão, é o ambiente do dentista. Tá? Por quê? Primeiro, muito contato. Tá? Muito contato. O paciente transmite sem sintoma. Tá? Não adianta perguntar se ele está com sintoma, senão vai estar protegido. Outro problema, tá? Outro problema é a questão da saliva. Esse vírus já foi encontrado com altos títulos em saliva. Tem um trabalho que foi feito na China comparando a positividade e a contagem de partículas virais na saliva comparado com a secreção respiratória. É quase a mesma. Em alguns pacientes, a contagem viral na saliva foi até maior que na secreção respiratória. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que a saliva é um agente tão infectante quanto a secreção respiratória. Então, não precisa o paciente estar tossindo. O paciente não precisa estar espirrando. Então, a gente tem que entender que a transmissão dele não depende de secreção respiratória e pode ser por saliva. Essa é uma péssima notícia para os dentistas. Por isso, a orientação de só se fazerem procedimentos de urgência nessa fase, né? Até que se entenda e se controle melhor, não é isso? Sim. De procedimentos odontológicos. Exatamente, exatamente. Uma outra questão que foi perguntada aqui do ibuprofeno. Eu já falei na semana passada, eu vou repetir Ontem, que é tanta coisa, esse tempo está tão doido que parece que faz um ano, mas foi ontem, viu, André? Foi ontem. Eu vou falar uma coisa. A gente já discutimos isso aqui. Na verdade,
é uma hipótese, tá? É uma hipótese. Lógico, diante de uma possibilidade, é melhor não usar ibuprofeno, tá? Porque o paciente está com suspeita de Covid, não vamos usar ibuprofeno, porque pode ser que tenha um risco maior. Mas é uma mera hipótese. O estudo foi o seguinte: pegaram e descobriram, né, por meios de estudos laboratoriais e de estudos in vitro, que a contagem de receptores, enzima conversora, né? A ECA2, né? Ele se liga a ECA2, não é isso? Se liga a ECA2, isso. A contagem da ECA2 aumenta, a quantidade de receptores, né? A quantidade de ECA2 na superfície da célula aumenta quando está usando ibuprofeno. Bom, daí supuseram que as pessoas poderiam agravar, ou seja, com maior número de receptores, mais facilmente o vírus ia entrar. Honestamente, isso é uma evidência muito frágil. Isso é muito frágil, tá certo? A gente tem níveis de evidência na ciência, tá certo? Então, assim, uma pessoa que possa tomar paracetamol não tem problema, mas não é uma contraindicação absoluta. E tenho certeza que o impacto disso não deve ser tão importante, tá? Uma outra pergunta feita aqui pelo Álvaro, boa noite, Álvaro, é o seguinte: qual a proporção de pessoas estimadas que serão infectadas? A Angela Merkel soltou a informação de que 70% da população alemã seria infectada. Infelizmente, ela está correta. Infelizmente, ela está correta, tá? Isso é verdade. Se a gente não tomar ações mitigatórias, 70% da população vai ser infectada. Isso as não ações têm que começar agora, né, André? Antes de começar a ter caso descontrolado, transmissão comunitária desenfreada, não é isso? Exatamente. E isso não é chute. Por quê? Existe um cálculo muito simples de ser feito. Você pega para calcular a proporção do limite de população que precisa estar infectada para criar imunidade de rebanho, para poder inverter a curva. Eu estou falando conceitos que são complicados, me desculpem. A gente tem vários públicos, de vários tipos de compreensão, mas eu tenho que ter clareza na comunicação, porque eu estou falando privilegiadamente para os nossos alunos. Então, a gente tem a imunidade de rebanho, é o conjunto de pacientes, a proporção de pacientes que têm já imunidade contra a doença, para que a curva comece a decair. Então, esta imunidade de rebanho que eu tenho que ter para o Covid é fácil de ser calculada. É 1 menos o inverso do R0. Qual que é o R0 do Covid? É 2,6. Então, 1 dividido por 1 dividido por 2,5, para facilitar a conta, dá quanto? Dá 0,4. Dá 0,4. Então, 1 menos 0,4 é 60%. Isso é fácil. A Angela Merkel está correta. O que a gente não sabe é o quantos por cento desta população vai ter sintoma. Porque esse cálculo é feito em cima de infectados. Agora, se eu pegar uma coorte chinesa, que está aqui publicada no Pediatrics, que é uma revista americana, a coorte chinesa, eles testavam, inclusive, crianças assintomáticas, porque eles estavam muito preocupados com as crianças, tá? Então, a proporção de assintomáticos nessa coorte foi de 4%. Se a gente usar isso como indicador, a gente pode falar que desses 60% que a Merkel falou, 95% vai ter sintoma. Ou seja, mais de 50% da população vai ter algum tipo de sintoma. Tá? Isso é uma informação correta. Isso é feito uma estimativa. A Angela Merkel não é irresponsável. Não é irresponsável. Ela sabe o que ela está falando. Ela é uma líder. E a gente precisa de liderança nesse momento. Precisamos de pessoas que contem a verdade. A população tem direito de saber a verdade.
E isso a gente já sabe. Tem coisas que a gente não sabe sobre o Covid? Tem muitas coisas para aprender. Mas algumas coisas a gente já sabe e a gente tem um dever ético, como cidadão, de divulgar. As pessoas precisam saber do nível de gravidade que essa doença tem. Porque só sabendo disso, elas vão se proteger do tamanho que tem que ser protegido. Não, por isso que precisa insistir nas medidas de isolamento, né, André? Para as pessoas não saírem de casa desnecessariamente, trabalharem de casa na medida do possível, não fazerem deslocamentos que podem ser evitados, não fazerem reuniões sociais. Eu acho que está na hora da gente ter medidas oficiais para garantir esse tipo de prática. Tem algumas práticas que dependem do cidadão, né? Por exemplo, a Fabiola Holanda está fazendo uma pergunta muito importante aqui. O que devemos lidar com as brincadeiras? Como deixar as crianças brincarem na rua? Criança não vai para a rua. Criança vai ficar dentro de casa. Criança não está de férias. Criança vai ficar dentro de casa. Tomara que meus filhos estejam te ouvindo, que eles estão bravos comigo, porque eu não estou deixando eles saírem para jogar basquete. É muito difícil. Guilherme, é muito difícil isso. Eu estou tendo que brigar todos os dias com os meus filhos para contê-los. Mas a gente tem que dar o exemplo, porque não adianta só a gente ficar falando, a gente tem que dar um exemplo dentro de casa, né? Tem que dar um exemplo, tem que fazer para salvar eles, né? Com certeza. Inclusive, tem nesse artigo sobre as crianças, entrando agora na questão das crianças, porque a gente prometeu dar uma ênfase especial. Está tendo bastante perguntas aqui, eu estou vendo. Por favor, comecem as perguntas das crianças. Eu vou fazer o Daniel Rio. E os médicos já da terceira idade são considerados grupo de risco? Querido Daniel, meu querido amigo, filho do Pirão, que estudou com meu pai na faculdade, seu pai não pode sair de casa. Seu pai tem a idade do meu pai, que meu pai teria, né? Se ele não tivesse falecido. O seu pai não pode sair de casa, ele tem que parar de trabalhar urgente. Tá? É um recado para o meu querido amigo Pirão e para o seu pai querido Eduardo. Eu quero aproveitar isso que você está falando, André. A gente tomou uma decisão muito difícil há 2 dias de antecipar férias do internato. Dos 2 últimos anos da Faculdade de Medicina da São Leopoldo Mandic. E uma das razões dessa decisão é justamente essa, que os professores não tivessem que acompanhar os alunos lá no campo de prática. A gente tem muitos professores com mais de 60 anos. Então, foi justamente um pensamento desse, dos professores não serem expostos pela obrigação de ensinar nossos alunos no campo de prática. Exatamente. Os internos não têm obrigação de se expor. Isso. Então, é uma questão ética. É duro, mas eles ainda não são profissionais, não é isso? Exatamente. Eles não têm essa obrigação civil. Pode ser que a gente viva um momento em que haja convocação de pessoas que possam ajudar. Mas isso é diferente de continuar a atividade regular. Lógico. Bom, eu vou responder mais uma pergunta que não é sobre criança, vinda aqui do Gui Medaltoi. Não sei quem é, mas muito prazer, tamo junto. Sobre geração de aerossóis. Isso aí é muito bom, cara. É muito bom. É muito bom isso. É muito bom saber que tem pessoas se preocupando com o que tem que ser preocupado. Um dentista, quando ele liga aquela maquininha, ele gera aerossol que nem um demônio. E aquela unidade de saúde fica empesteada de aerossol. Então, tem que se proteger. Dentista tem que parar de trabalhar. Só atender urgência. Tá certo? Temos que saber proteger as pessoas. Tem alguns números que são escandalosos. Eu vou dizer alguns para vocês, para a gente saber que tem que proteger os profissionais de saúde, tá? Vamos falar primeiro sobre os médicos e profissionais em geral, que são os que estavam trabalhando em Wuhan. Numa primeira série de casos que o governo chinês divulgou, que foi divulgado, foi publicado em revista JAMA, Journal of American Medical Association, revista da melhor qualidade. Sim. Foi publicada uma série de casos que, fazendo as contas a partir da série de casos, para cada 100 pacientes internados, 28 profissionais de saúde foram infectados.
Nós temos que proteger os profissionais de saúde. Na Itália, 20% dos médicos foram infectados. 20% dos médicos. Em Madrid, eu fui convidado pela OPAS para participar como consultor de um evento que teve em Brasília. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega muito interessante, que ele veio representando a Sociedade Ibero-Americana de Medicina Intensiva. Ele contou publicamente, por isso eu posso repetir aqui, que haviam, naquele dia quarta-feira passada, ou seja, mais de uma semana, haviam 2.700 profissionais de saúde afastados do trabalho em Madrid. Madrid é uma cidade que eu vou confirmar aqui o número de habitantes, por favor, minha assessora aqui, Nicole, para entrar aqui no Wikipedia. Madrid, a gente acha que capital de país europeu é tudo gigante, que nem capital brasileira, não é. 2.700 profissionais de saúde para uma cidade como Madrid é um monstro. Bom, gostaria que as pessoas entrassem na questão das crianças, viu, gente? E tem muita gente perguntando também de grávida, André. O que você pode falar de gestante? Então, a gente já falou sobre gestante um pouco ontem, eu vou repetir hoje. Não há nenhuma indicação diferenciada para gestante, tá? Não houve, pelo menos até o momento, nenhuma evidência de que uma gestante tem um risco muito maior do que a população geral. Mas, como a gente conhece imunologia, a gestante, em geral, ela é imunocomprometida. Então, os cuidados que a gente tem com as pessoas de idade e com portadores de doenças crônicas devem se estender para as gestantes. São pessoas com risco aumentado, com certeza. Não baseado em evidências vindas desta pandemia. Mas em conhecimento médico, né? São evidências que partiram de outras doenças e a gente pode utilizar. Voltando, a gente tem que utilizar a melhor evidência. E esta é a melhor evidência. A Úrsula Sobral tá comentando aqui, vejo meus colegas postando que estão tomando as medidas de precauções. Porém, como dentista, não vejo como se precaver. Sinceramente, até urgência é complicado. É verdade. A minha assessoria de comunicação aqui está trazendo que a população de Madrid é de 3 milhões de pessoas. Ou seja, é o dobro de Campinas. Imagina o estrago de ter em Campinas, por exemplo, 1.300 profissionais de saúde afastados. É o que está acontecendo. Na quarta-feira passada, estava acontecendo em Madrid. A gente pegar a população de Madrid, colocar para Campinas, a gente vai ver. É a mesma coisa que Campinas ter 1.300 profissionais de saúde afastados. Como que a gente aguenta em fazer um enfrentamento de uma pandemia se a gente tiver 1.300 profissionais numa cidade como Campinas afastados? Então, a gente precisa saber que a gente tem que proteger os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são fundamentais para a gente poder fazer isso, mas eles têm que estar preparados para se proteger. Mas eu quero fazer um comentário. André, eu quero fazer um comentário que é o seguinte: normalmente também a gente vê os dentistas trabalham mais protegidos do que nós médicos. É comum nós vermos os dentistas usando avental, máscara, óculos de proteção. Eles adquiriram esse hábito de uma maneira muito mais natural do que nós médicos. A gente vê lá na São Leopoldo Mandic, mas eu vejo todo dia na São Leopoldo Mandic, eles têm o hábito de trabalhar assim, mesmo antes dessa pandemia do coronavírus. Então, teoricamente, eles têm um nível de proteção maior. E eu acho que ajuda muito uma medida que a gente tomou desde o início dessas discussões, lá no início de fevereiro, que é ampliar as rotinas de limpeza dos ambientes, prestar atenção nessa forma de transmissão de superfície, de fômix. Então, acho que os colegas estão perguntando, existe o risco, tem que lembrar que o profissional de saúde tem uma obrigação civil de ajudar. Então, as pessoas vão precisar de atenção e o profissional de saúde tem que atender. E tomar as precauções que a gente conhece. Então, usar os equipamentos de proteção, todos que a gente sabe que protegem,
e fazer limpeza, tomar essas medidas. Vamos responder as perguntas que foram feitas aqui, que eu anotei, tá? E depois, por Joia. favor, vamos entrar logo para a questão das crianças, que eu acho muito importante. Isso. É seguinte, ó, metotrexato. Tem uma colega que é médica e que usa metotrexato. Não vai trabalhar. Não vai trabalhar, na boa. É um imunossupressor que eu acho que Joia. a gente precisa se afastar, tá? Não é atender consultório à distância, manter seus pacientes regulados, fazer esquemas, mas não dá para atender paciente de frente. Eu acho que é muito arriscado, a gente tem que se preservar, a primeira coisa. Outra pergunta, inibidor da ECA e hipoglicemia antioral. Tem trabalhos da mesma forma. Por exemplo, inibidor da ECA estimula a produção de enzima conversora de angiotensina. Você está inibindo, então você tem uma regulação para cima. Foi publicado um position paper da Sociedade Americana de Cardiologia, tá certo? Dizendo que não há evidência até o momento que permitam nós suspendermos ou trocarmos o hipotensor. Então, não há evidência para suspender ou trocar hipotensor neste momento. Um position paper forte da Sociedade Americana de Cardiologia, tá certo? ACA, né? Acho que é American Cardiology Association. American Heart Association, né? American Heart Association, tá certo, perdão. Tem um position paper que eu recebi, inclusive, do meu querido amigo gordo, Gustavo Vieira, cardiologista. Eu perguntei para ele, ele foi lá, pegou o position paper que tinha recebido e mandou para mim, tá? Tanto vale para inibidor da ECA como hipoglicemia antioral. A Nirtage, mandando bem aí, meu irmão. Obrigado pela audiência. Bom, vamos falar de crianças. A primeira pergunta que foi feita sobre crianças, vamos falar de crianças, cara. A gente precisa falar sobre crianças, tá? Existem algumas características em crianças que são diferentes de adultos em relação à severidade da doença e outra que são em relação à proporção, a forma de transmissão, tá? Foi publicado na revista Nature, ou seja, a gente está falando de revistas muito qualificadas. E esse paper que foi publicado na revista Nature, o que eles demonstraram? Eles demonstraram que as crianças, uma coorte de, se eu não me engano, são 19 crianças, né? Tem aqui a coorte. Acho que foram 10 crianças. Acho que foram 10 crianças, né? 10 crianças? E acompanharam diariamente, fazendo swab, para verificar a eliminação de vírus pela via respiratória e pela via anal, tá? Então, o importante desse trabalho é que as crianças permaneceram, em média, 8 dias eliminando, após a internação, né? É importante dizer isso, não foi a partir do início dos sintomas todos, foi até o 7º dia de internação, eliminando vírus pela via respiratória. Mas, pela via retal, permaneceram algumas crianças até 23 dias eliminando vírus. Quando a gente fala isso, que a criança está eliminando pelas fezes durante 23 dias, é muito sério. Porque o cuidado que uma criança vai ter com a eliminação de vírus é muito menor do que adulto. Porque fezes é para lavar a mão. A criança tem dificuldade para lavar a mão. Não é a lavagem de mão para coronavírus, é uma lavagem de mão muito técnica. Então, é muito fortemente recomendável que, após a higienização, primeiro, a criança deveria tomar banho e não simplesmente limpar com papel higiênico. O jatinho do chuveirinho ajuda? Eu acho que é pouco. Eu acho que fez cocô, a criança deveria tomar banho. A gente não está brincando com a doença. Independentemente de ter ou não sintoma. A recomendação é que criança fez cocô, tem que tomar banho. Essa orientação é bem importante, André. É bem importante essa orientação que você está passando. Tomar banho. Porque é um comportamento diferente, né? É uma via de transmissão muito séria.
Se o vírus fica 9 dias viável na superfície, imagina uma criança que acabou de lavar, de fazer cocô, vai sentar num lugar, pode ter... ela se tocou durante o Não, e a mão, né? E a criança tem o hábito de tocar em tudo. A criança precisa pegar nas coisas, então ela contamina uma grande quantidade de objetos. Exatamente, exatamente. Então, é fundamental que a criança tome banho depois da evacuação, independentemente de ter sintoma, porque ela pode eliminar assintomaticamente. Eu vou contar um caso aqui de um paciente que foi internado numa enfermaria lá em Wuhan. Um paciente, ao invés de internarem ele na área respiratória, internaram ele na cirurgia, porque ele estava com dor abdominal, ele não estava com tosse. Este paciente contaminou 14 pessoas. Ele levou a doença, ele infectou, na verdade, não contaminou, ele infectou 14 pessoas. Me parece que existem indícios que são fortes o suficiente para supor que possa sim haver transmissão através de fezes deste vírus. Não foi só essa série de crianças, adultos também foram identificados eliminando vírus pelas fezes por menor tempo. Esse paciente da cirurgia, logicamente que tinha vírus nas fezes, fizeram análise e tinha vírus nas fezes, tá? Bom, falando sobre a severidade em criança, a gente precisa entender que na China eles estavam em férias escolares quando começou a crise. Então, o número de crianças infectadas foi bem menor do que adultos, porque eles eles não permitiram as crianças voltarem às aulas. Então, as crianças foram muito protegidas na China. Então, não dá para supor que o que a gente vai ver a gente viu na China se repita em outros países. E aqui agora a gente está suspendendo aula, né, André? Aqui agora a gente está suspendendo aula, né? Então acho que isso vai ajudar bastante. Tem aqui um comentário da Lisandra Toledo. A Lisandra Toledo é minha irmã, minha linda irmã. Olha lá. Um beijo, Lisandra. Então lê você aí o comentário dela. Ó, conheço 2 pessoas que têm todos os sintomas e no posto de saúde foi indicado fazer gargarejo com água quente, sal e limão e foram afastadas por 3 dias, sem orientação. Está correto, André? Entendeu? Chegou com todos os sintomas de gripais no posto de saúde. Achou aí? Eu não achei, tá? Não achei o que a minha querida irmã falou, mas eu não gosto de responder casos. Eu não gosto de responder casos específicos. Vou até pedir desculpa para minha querida irmã. Eu vou falar de maneira geral, tá? Porque eu não sei nem se foi em Campinas ou se foi em Valinhos, porque ela trabalha em outra cidade, tá? Não, mas um caso desse, um exemplo desse, da pessoa sintomática. Agora, qual que é a orientação vigente? A gente teve, entre hoje e ontem, uma nova orientação para indivíduos sintomáticos, né? Com queixa de sintomas respiratórios, com febre. Qual que é a orientação nesse momento, André? Vamos lá. Primeira questão. Os pacientes As pessoas que têm sintomas. As pessoas que têm sintomas respiratórios e são brandos, elas não precisam procurar o serviço de saúde, tá? Não precisam. Podem ficar em casa. Quantos dias? A recomendação são 14 dias. Eu não sei essa recomendação que falaram agora, que veio da ZIUIP, eu não sei essa fonte, não soube dessa informação. Até hoje à tarde... Eu concordo com você. Eu acho que tem que ser pelo menos 14. São 14, e eu acho que deve ser 14. Tá? Por quê? Porque é o que a gente sabe de período de transmissão. Tá? A gente não tem essa informação de que não transmite por menos de 14 dias. Sim. E pior, né? A gente tem evidência que, em alguns casos, o paciente assintomático continua com o vírus por 20 dias. O ideal, se a gente tivesse capacidade laboratorial, seria testar o paciente
antes dele voltar para a comunidade. Ou seja, ele só volta ao contato com outras pessoas após fazer um swab negativo. Mas a gente não tem, né, kit para testar. A gente não tem para tudo isso, mas estou falando em termos de... Sim, o ideal, né? É o ideal. A Ideal. Vera Lu Furlani, minha vizinha de condomínio, um beijo. Ela está perguntando sobre doenças autoimunes. Da mesma forma como a gente recomenda para todas as doenças crônicas, com certeza, doença autoimune é um fator de risco para agravamento, tá? Então, não deve se cuidar um pouco mais, que já é bastante, das outras pessoas, tá? Agora, sobre a diferença de risco entre pessoas com doença crônica e sem doença crônica, que fizeram uma pergunta aqui sobre pacientes diabéticos e não diabéticos, a gente precisa deixar claro que paciente jovem e sem doença crônica, o risco para agravamento das pessoas que têm de 20 a 65 anos, a chance dele precisar de ventilação mecânica é de 4%. Então, não é pequeno. Então, não podemos falar que as pessoas que não têm doença crônica e as pessoas que não são idosas podem se expor porque a doença não é grave neste grupo. Esta doença é grave em todos os grupos etários, inclusive nas crianças. Foi publicado um artigo na Pediatrics, que é isso que eu queria discutir com vocês, demonstrando que a proporção de crianças com formas, com complicações, que eles chamaram com classificação de doença crítica, né? Eles classificaram os pacientes em cinco grupos, tá? É um trabalho da revista Pediatrics, é uma revista americana e o trabalho é chinês, tá? A proporção de crianças que se agravaram, eles chamaram de críticos, as pessoas que precisaram de intubação, é de 0,6%. Isto não é pouco. Não podemos admitir 0,5% das crianças intubadas. Façam as contas, por favor. Sabe qual que é o risco? A gente comparando com influenza, isso é infinitamente maior do que influenza. Não podemos falar que as crianças estão livres do agravamento. Se vocês que este trabalho está indo amanhã para a nossa página da internet. Ótimo. Não é verdade que criança não tem risco de agravamento. O que acontece sim é que na China não tinha criança infectada, porque eles estavam protegidos em casa. Então houve poucas crianças doentes. Mas então é isso que tem que fazer aqui, né? Tem que manter as crianças em casa. Tem que manter em casa. Lá não agravou criança porque não infectou criança. É a mesma coisa que precisa acontecer aqui, não infectar as crianças. Exato. A gente tem que aprender com quem deu certo. Não vamos aprender com quem fez errado. Não temos que aprender com a Itália e com a França e com a Espanha. Temos que aprender com quem deu certo. Quem deu certo foi a China, o Japão, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul. Se vocês ouvirem alguma experiência desses países, podem levar a sério. Agora, não me venham com experiências da Itália e da França e da Espanha. Fizeram errados até agora. Então, a gente tem que aprender com quem fez certo. Então, 5% das crianças foram internadas. 5% das crianças foram internadas. Gente, 5% é muito. Imagina uma sala de crianças da escola, com 50 crianças, amiguinhos. 40, tem menos numa escola, vai? 50 para facilitar a conta. Uma sala de 50 crianças, menores de 15 anos. Tá certo? Imagina que a gente tem uma taxa de ataque de 60%. Os assintomáticos corresponderam
com apenas 5%. Então, 95% desses 60 vão ter sintomas. Desse total de 60, 5% vai precisar ser internado. E mais 0,5% vai precisar ir para UTI. Então, 6% quase vai precisar internação, uma parte deles na UTI. Então, 60% das crianças de uma sala infectada, tá? São 30 crianças. De 30 crianças, eu divido por 20, eu vou ter duas. Uma internada, 30, 5% de 30, dividir por 30, dá 2. Vou ter 3 crianças internadas e provavelmente uma delas na UTI. Gente, estou falando de uma sala com 50 crianças, 2 internadas e uma na UTI. Não então, pode minimizar, né, André? Para de falar que criança não é grave. Criança é muito menos grave do que idoso. Idoso é 20% que morre. É muito. Mas eu não quero que minha filha faça parte desses 5% que vão ser internadas. E nem desse 0,5% que vai para a UTI. Tá Vocês certo. estão entendendo? A gente tem que ter clareza na comunicação. Ninguém aqui está querendo pôr pavor. Eu estou falando com pessoas que têm que ter a seriedade de estar assistindo uma aula que um professor daria numa faculdade de medicina. Se vocês estão preparados, mantenham-se aqui. Se forem entrar Pai do Céu, por exemplo, que nem a Carla Gazzi, com todo respeito, a gente tem que entender que isso aqui é uma extensão, uma aula da Faculdade São Leopoldo Mandic, que é aberta ao público. Não podemos entender, e eu acho que eles podem saber, a população pode saber o que a gente sabe, mas tem que ter compreensão, que ninguém quer pôr pavor aqui. Mas eu não posso colocar uma comunicação de risco que seja inadequada. O problema é sério. Bom, tem uma pergunta da Dranieve Contente, que eu estou muito contente com a presença dela aqui na nossa timeline. Queria agradecer a presença, que é sobre tomografia. Olha, o exame tomográfico, eu acho que ele vai ser estratégico nesse enfrentamento. Sim, não só tomografia, como raio-x de tórax comum, tá? As imagens radiológicas, elas têm um padrão no Covid-19 que é muito característico. Existe um achado radiológico no Covid-19 que é chamado padrão em vidro fosco. Isso reflete um comprometimento parenquimatoso do pulmão intersticial que, na verdade, você vê em outras doenças. Você acaba vendo esse tipo de imagem também em algumas outras doenças virais. Até na fibrose pulmonar tem esse mesmo tipo de padrão. Só que é o seguinte, são doenças, são apresentações clínicas de outras infecções virais que na influenza é muito raro acontecer isso. E também a localização é um pouco específica no Covid-19, não é isso? A distribuição do vidro fosco na tomografia, ela tem umas particularidades, não é isso, André? Ela tem umas particularidades e o padrão de vidro fosco, em outras infecções agudas, ele não é tão comum, ou melhor, Sim. é raro. Sim. É raro. Então, assim, no Covid-19, a frequência com que aparece é extremamente alta. Se eu tenho hoje uma situação epidemiológica que me fala a favor do Covid-19, então eu tenho que compreender o quê? Que se eu encontro uma pessoa com infecção aguda, infecção viral aguda, febril, né, sem evidência de infecção bacteriana, e eu encontro um padrão de vidro fosco, é muito sugestivo. Tem que pensar em Covid, não é isso? Tem que pensar em Covid. Então, eu deveria, por exemplo, tomar as previsões, ou melhor, tomar os cuidados como se fosse um exame confirmatório. Sim. Tem uma outra pergunta aqui falando sobre a vacina. Embora tenham várias vacinas em desenvolvimento, eu acho muito pouco provável que ela esteja disponível para enfrentar esse ano, viu? Então, acho que a gente não deve se pautar para esse ano na vacina. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E hoje, o que a gente tem são as medidas mitigatórias. André, eu quero só fazer um comentário sobre a tomografia,
que a gente fez aquela discussão lá no auditório da Mandic há umas 2 semanas, e o nosso professor de radiologia, o Daniel, apresentou imagens radiológicas. Eu acho que uma outra coisa bacana para a gente disponibilizar nessa área do site é um banco de imagens radiológicas que a Sociedade Americana de Radiologia está disponibilizando, né, para os médicos terem acesso a isso. Mas uma outra coisa é o seguinte, é que o professor Daniel comentou que muitos pacientes tinham tomografia com lesões difusas, bem evidentes, raio-x de tórax normal e eram assintomáticos. Então, a tomografia ela pode preceder o diagnóstico. Acho que é isso que você comentou. A imagem tem que ser considerada como uma confirmação diagnóstica, ainda mais nesse momento. Ótima observação. Inclusive, tem vários casos descritos de pacientes assintomáticos com lesão radiológica. E tem, inclusive, outros casos que são pacientes que tinham imagem radiológica na tomografia, que durante a evolução tinham um exame negativo de PCR. Durante a positivaram no PCR. Em algumas situações, a imagem radiológica é anterior ao aparecimento do vírus na PCR de nasofaringe. Então, que coisa, não? Renatinha. A Renatinha está no áudio, está mandando o WhatsApp por fora, porque ela acha que eu não estou respondendo a pergunta dela. Eu vou responder as 2 perguntas dela. Renatinha, minha querida, um beijo para você e todos lá do São Conrado que estão me assistindo. Obrigado pela audiência. Renatinha, é o seguinte, o carro tem que ser desinfectado sim, viu? O carro, ele precisa ser desinfectado, principalmente a maçaneta. Não se deve, neste momento, deixar carro com um manobrista. Esse manobrista pode ter pego um ônibus e está com vírus no corpo, mesmo que não esteja dentro dele. Ele pode ter tocado em algum lugar e colocar vírus dentro do seu carro. E lembrar que o vírus fica vivo por até 9 dias em superfície, provavelmente. Né? Exatamente. Isso é bem importante. Exatamente. Tem que desinfectar o carro, sim. Principalmente a maçaneta, a parte da direção, a parte do câmbio e a parte do painel, onde a gente toca bastante. Tá? O Márcio, aluno nosso do mestrado, um grande abraço, Márcio. Abraço, Márcio. Ter você aqui como espectador. Ele perguntou uma coisa importante. O que o médico deve fazer quando chegar em casa? Todos devem fazer a mesma coisa. Todos. Chegou em casa, tira o sapato. O sapato não entra em casa. O sapato fica na porta. A gente já está fazendo isso aqui. Perfeito. Eu também estou fazendo em casa. Ando de meia dentro de casa agora. Exatamente. Só que não é para ficar andando de meia, viu, Guilherme? Tem que entrar em casa e ir direto para o banho. A roupa que você tira tem que ir para a lavanderia. Você vai tomar banho. Não, no bom sentido. Chegou em casa, não, mas é tira importante. A roupa, é importante. Põe para lavar. Eu estou tirando a roupa, mas não estou tomando banho. É importante, tomar banho, né? Importante. Fundamental. E a roupa que você usou, ela tem que ser lavada. Não pode ser lavada com roupa não lavada. Sim. Manda para lavar diariamente a roupa. A gente tem hábito, eu também tenho, de a calça ficar de um dia para o outro, a gente usar mais de uma vez. Não dá mais, né? Nesse período, tem que lavar diariamente a calça. A camisa é o mais do que óbvio. Tem que trocar. Tá. Chegou em casa, tira a roupa, põe para lavar, põe num cesto. Não precisa nem lavar no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, mas quando pegar desse cesto, ela tem que ir para um saco de plástico e direto para a lavanderia para lavar. A mão que tocou nessa roupa tem que ser imediatamente higienizada. Passar álcool em gel nos braços, antebraços, ou fazer uma lavagem muito bem feita nas 2 mãos. Nós não estamos trabalhando com vírus fácil de ser controlado. Ninguém aqui quer tocar o terror. A gente tem simplesmente que fazer o que os países que deram certo fizeram. Orientar cuidado, né? Exatamente. Eu vou contar um caso de um cunhado de um amigo, que até você conhece esse amigo, que estudou comigo e com a Fabiana na faculdade, um colega cardiologista. Não vou falar o nome dele, mas muitos dos espectadores devem já vão saber quem é. É uma pessoa muito bacana, muito querida. Um abraço. É o Gustavo Vieira, meu querido amigo.
Adoro você. Eu estava tão estressado na sexta-feira. Você não ia falar, mas falou. Vamos lá. Não, estou falando tranquilo. Gustavo Vieira, um abraço. O Gustavo, ele me levou para casa para... Ele falou assim, André, você está muito nervoso. Eu vou pôr uma musiquinha para te acalmar. Maravilha. Mas, enfim, agradeço ele. Vou contar o caos do cunhado que mora no Japão, em Nagoya. Sabia que Nagoya, ele mora lá. Sabe como é que funciona? Ele está preso dentro de casa, ele não pode sair com a família toda. É num apartamento. Ele não pode sair. Não pode sair ninguém de casa. Ele sai uma vez por semana, é a única pessoa que sai de casa, vai até a porta do prédio, onde tem uma caixa que o governo ou a empresa, não sei qual dos dois, que manda uma caixa com os mantimentos. Ele pega aquela caixa, ele leva para o apartamento, tira o que tem dentro da caixa, passa álcool em tudo, tira a roupa, põe para lavar a roupa, não, sem dizer que ele foi de máscara e luva para pegar na portaria. A embalagem a caixa, ele deixa na porta dele. E vai acumulando, está acumulando André, um monte de caixa. Você está falando tudo isso, eu estou pensando aqui, a gente precisa conscientizar mesmo e aproveitar antes da gente estar no momento de infecção descontrolada. Agora é a hora de ficar em casa, de só sair se necessário, de não é momento de festa. Eu vejo pessoas ainda fazendo reuniões, festas, de jeito nenhum, não é isso, André? Exatamente. Veja aqui, o Guilherme, ontem, aconteceu uma coisa desagradável, porque assim, eu cheguei em casa, né, e meu filho tinha saído para ir numa casa de um amigo. Como era muita conversa que eu precisava ter com ele, eu falei, não vou falar nada, ele pegou e saiu. É que foi a última vez ontem. Ele não está de férias. Ele não está de férias. Meus filhos, todo dia é uma briga para falar, não vai na casa do amigo, não estamos em férias. É verdade. Existe Facebook, existe Instagram, existe videogame. Não é para sair de casa. Vou fazer uma caminhada no condomínio. Não. É verdade, aqui, ó. Não vai fazer caminhada no condomínio. Não é para ir na academia. Imagine o nível de transmissão que ocorre numa academia. É verdade. Pessoas suadas, pessoas que suam. Imagina a transmissão de uma gotícula de saliva que seja, que não está numa superfície. Não, e a gente encosta, né, no suor. E aquilo ali é uma coisa horrível. Aquilo ali transmite. Então, você não está ganhando saúde na academia. Neste momento, você não tem que ir na academia. Não é para ir na academia. Não é. Mesmo no condomínio. Tem academia no condomínio. Não, faz em casa. Olha para aquela programadora que tem na televisão, no Instagram. Mas como a gente fazia quando era criança, que não existia academia, quando a gente era moleque. Pegava livro, levantava a cama, não era halteres, compra halteres, faz em casa. Tem umas animadoras de auditório que ficam fazendo Instagram. A minha esposa, inclusive, ela segue uma tal de Sassoncela. Não estou ganhando comissão nenhuma. Mas ela fica animando lá e faz lá uma ginástica. E não vai lá para academia, acabou. Ô, André, mais, eu vou mandar um abraço aqui para o Diogo Marques, que escreveu, essa faculdade é incrível, esse ano vou entrar aí, estamos te esperando aqui, hein, Diogo? Vai ser aluno nosso aqui, né, André? Olha, Carla Gásio, pneumopediatra. Carla Gásio, por favor, me manda um e-mail. Meu e-mail, e quem quiser também pode mandar, tá? É andré.freitas@slmandic.edu.br. Pode mandar, Carla Gásio. andré.freitas@slmandic.edu.br. Eu vou te mandar esse trabalho, em que o trabalho encontrou que 5% das crianças infectadas na China foram internadas. E que 0,5% delas, 0,6% delas, precisaram de intubação. Isso não é pouco, tá? Precisamos ter cuidado com nossas crianças também.
Não é verdade que crianças estão poupadas dessa doença. Ira dialítica no paciente... Jesus Cristo. Tem muito paciente que faz insuficiência renal, sim. Terrível. Teste rápido para isso, tá? A China está tentando elaborar. O único teste reconhecido até o momento é o exame de PCR.